Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em janeiro de 2004, o Manchester United protagonizou uma das contratações mais alternativas de toda a história da Premier League. Por cerca de £500 mil, o time trouxe do Dalian Shield, um dos clubes mais fortes da China na época, um desconhecido atacante de apenas 18 anos que sequer havia passado pela seleção chinesa. O nome dele era Dong Fangzhou. Rotulado como o primeiro jogador do leste asiático a vestir a camisa do Manchester United, Fangzhou, durante 4 anos de contrato, sofreu com problemas burocráticos, só conseguiu entrar em campo 3 vezes pelos Diabos Vermelhos e, no final das contas, desapareceu da mesma forma que surgiu. Para relembrar esse caso pra lá de curioso, no vídeo de hoje, o Gol de Canela conta a história e qual o real paradeiro de Dong Fangzhou. Confere só! Dong Fangzhou nasceu no dia 23 de janeiro de 1985, numa cidade chamada Dalian, uma das mais importantes da província de Liaoning. Após perder o pai ainda na infância, viu no futebol um refúgio. No final dos anos 90, passou a atuar em algumas escolinhas de sua cidade natal mesmo, até que em 2002 foi recrutado pelo Dalian Sidelong, uma equipe da 2ª divisão chinesa. Um ano depois, Fangzhou foi contratado pelo Dalian Shield, que na época era a principal potência do futebol chinês. Por lá, em um pouco mais de 2 anos, poucas vezes foi escolhido para entrar em campo. Segundo alguns sites especializados, entre 2002 e 2003, foi usado em apenas 9 partidas oficiais. Porém, mesmo com esse número quase inexpressivo, em janeiro de 2004, a promessa chinesa surpreendeu a muitos, ao ser anunciado de maneira repentina como novo reforço do poderoso Manchester United. £500 mil foi o valor pago pelos Diabos Vermelhos pela negociação, mas se o jogador atingisse algumas metas, esse valor poderia subir para £4 milhões. Na época, a justificativa oficial dada para a contratação foi a que Fangzhou havia impressionado alguns olheiros do clube inglês durante uma viagem à China. Mas, segundo a imprensa inglesa, o real motivo por trás desse negócio era o interesse do Manchester United de aumentar sua exposição na Ásia, o que poderia atrair mais torcedores e novos patrocinadores. Bom, independente do verdadeiro motivo, fato é que Fangzhou se apresentou ao Manchester United e de imediato deixou uma ótima impressão nos treinamentos. Integrado inicialmente ao elenco sub-18, ele chamou a atenção por se mostrar um atacante veloz e ao mesmo tempo muito forte fisicamente, algo que não é tão comum em atletas asiáticos. Até Alex Ferguson, treinador do time principal do United, chegou a afirmar publicamente que o atacante chinês era incrível, perfeito para jogar no futebol inglês. Entretanto, mesmo com toda essa expectativa positiva, após apenas 2 semanas de treinamentos, as chances de Fangzhou estrear com a camisa do Manchester United foram a princípio anuladas por questões burocráticas. Para quem não sabe, para um jogador com um passaporte de fora da União Europeia, o Ministério do Interior do Reino Unido exige uma espécie de pontuação necessária para conceder o visto de trabalho. Em resumo, o atleta estrangeiro para atuar no Reino Unido precisa somar pontos, que são conquistados através de jogos pela seleção do seu país, participações em competições internacionais, entre vários outros fatores. Logo, como Fangzhou tinha pouquíssimos jogos como profissional e também não somava convocações para sua seleção, ele não recebeu essa liberação necessária para atuar em território britânico, o que obrigou os Diabos Vermelhos a procurarem um time competitivo na Europa que estivesse disposto a receber essa promessa chinesa. No finalzinho de janeiro de 2004, Dong Fangzhou foi anunciado como novo reforço do Royal Antuérpia, equipe que na época disputava a 2ª divisão belga e que era uma espécie de parceira do Manchester United. A princípio, o que era para ser um empréstimo de meses acabou se arrastando por quase 3 temporadas. E no final das contas, esse longo período de, entre aspas, reclusão foi muito bom para a carreira do atacante, já que, levando em consideração os números, ele viveu justamente no clube belga sua melhor fase nos gramados. Ao todo, foram 34 gols marcados em 71 jogos.
Dessa forma, em meados de 2005, naturalmente passou a receber suas primeiras convocações para as seleções sub-20 e principal da China, e já em dezembro de 2006, ao completar os pontos necessários para conseguir atuar no Reino Unido, foi chamado de volta pelo Manchester United. E não parou por aí não, viu? Antes mesmo de estrear com a camisa dos Diabos Vermelhos, o atacante chinês ainda teve o contrato renovado por mais 3 anos, a pedido de Alex Ferguson. Parecia que tudo realmente caminhava para o sucesso do jogador no futebol europeu. Todavia, quis o destino que essa passagem de Fang Zhu pelo Manchester United ficasse muito abaixo do esperado. No geral, foram só 3 partidas oficiais disputadas entre janeiro de 2007 e junho de 2008, além de alguns amistosos de pré-temporada. A forte concorrência no elenco, o não conhecimento da língua inglesa, o que dificultava o relacionamento com os companheiros e a comissão técnica, e principalmente um problema no joelho esquerdo, foram os principais motivos para o fracasso. Dessa forma, ao final da temporada 2007-2008, em comum acordo, o contrato foi rescindido, o que fez o Manchester United receber de volta o montante investido na contratação lá em 2004. Algo bizarro, mas que estava estabelecido no acordo entre os dois clubes, por mais incrível que pareça. Abdicando de uma operação para recuperar o seu joelho esquerdo, em agosto de 2008, logo após sua participação nas Olimpíadas de Pequim, onde marcou o único gol do seu país em torneios olímpicos, Dong Fangzhu decidiu ficar de vez na China para assinar um contrato com o Dalian Shide. No seu ex-clube, ele teve um retorno bem discreto, foram 26 partidas e apenas um gol marcado. Já entre fevereiro de 2010 a janeiro de 2012, o chinês recebeu 3 novas chances no futebol europeu. Durante esse período, passou por Legia Varsóvia da Polônia, Portimonense de Portugal e Mika da Armênia. De todos, apenas a última foi uma passagem relativamente interessante, onde marcou 6 gols em 24 jogos. Por fim, depois dessas experiências, Fang Zhu voltou para a China, vestiu a camisa de alguns clubes locais e, em 2015, aos 30 anos, resolveu pendurar as chuteiras alegando problemas físicos. Desde então, a ex-aposta do Manchester United segue vivendo sua vida bem longe dos holofotes internacionais. Segundo informações de agências de notícias, ele hoje trabalha como treinador em uma escolinha de futebol na cidade de Xiamen, na China, e recentemente passou por uma cirurgia plástica em um programa de TV. Dong Fangzhu é um daqueles personagens que passaram pelo futebol e deixaram algumas interrogações. Será que ele foi vítima de uma ação de marketing mal sucedida? Poderia ele ter mostrado um potencial maior se não tivesse voltado para o Manchester United? São perguntas que, infelizmente, ficarão sem resposta. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!